Fala tropa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do QG Tropa Maromba. E dando continuidade ao que a gente já vem falando aí ao longo dos outros vídeos, falando um pouquinho sobre hipertrofia e sobre treinamento, a gente vai agora falar sobre periodização, que é o planejamento, beleza? E aí, por que eu decidi falar sobre periodização? Isso aí surgiu de uma ideia, na verdade, de uma coisa que eu via nas academias, que eu vejo, né, na verdade. Uma coisa que me incomoda um pouco é a questão de você robotizar muitos treinos, principalmente para os iniciantes. O cara que já sabe fazer o treino dele, ele não vai sofrer muito com esse problema. Mas a gente vê que hoje nas academias a gente sofre muito com o problema de tipo assim, os iniciantes e até os intermediários que frequentam a academia há mais tempo, mas você percebe que não sabe treinar muito bem. O cara, sei lá, ele acha que é um avançado, mas ele não executa desse direito. Ou é o cara que você vê que frequenta há muito tempo a academia, mas o físico do cara nunca mudou, tá ligado? E aí o que é que eu vejo? Se você pegar uma ficha de treino de um cara que tá na academia, você pegar dois caras que começaram mais ou menos na mesma época, vocês vão ver que tipo, as fichas são muito parecidas, tá ligado? E isso me incomoda um pouco porque como é que você vai cobrar, como é que você vai exigir, assim, você individualmente, que você tenha resultado se seu treino é basicamente a mesma coisa que o cara que tá ali, que tem uma genética diferente da sua, que tem uma rotina diferente da sua, que tem um tipo físico diferente do seu. E quando é tipo físico não é aquele negócio de biotipo. É tipo físico que eu falo, peso, a força é diferente, é simplesmente uma questão de individualidade. São duas pessoas diferentes que vão ter respostas diferentes, de repente até para um mesmo estímulo, e que são sendo tratadas como iguais, tá ligado? Então, por isso me incomoda um pouco, eu resolvi falar sobre periodização do treino e basicamente voltado para hipertrofia, que é o que eu vou estar sempre falando com vocês aqui, beleza? E aí, partindo do conceito de periodização, não vou entrar nada muito técnico, porque na verdade eu quero que vocês entendam o conceito. Não quero que vocês fiquem se apegando a detalhes que você vai achar em livro, em artigo, esse tipo de coisa. Periodização nada mais é do que planejamento. O planejamento que você faz, seja em curto, médio ou longo prazo, isso é uma periodização. Lembrando que quando eu falo em periodização curto prazo, vai ser um curto prazo como um pequeno pedaço, mas pensado dentro do todo. É como se eu estivesse falando, aquele curto período ali que está planejado, ele é 20% do 100% que eu já planejei. Então, periodização vai ser tudo, porém dividido em pequenos pedaços. Beleza? Não vamos pensar a periodização somente como aquela fichinha de 4 semanas, que você muda e vem para outra fichinha de 4 semanas, como duas fichas isoladas. Elas têm que estar numa sequência lógica dentro de um planejamento maior. Beleza? Isso é periodização. Tranquilo? E aí, didaticamente falando, eu vou passar aqui não seria bem um passo a passo, mas seria a composição do início até o final de uma periodização básica assim, de musculação, que são os componentes que ela tem, que são 3. Quando a gente fala em musculação e normalmente no bodybuilding lifestyle, a gente vai fazer 3 divisões. Quais são elas? Período de base. E aí o período de base vai ser um período que vai trabalhar assim, vai ser meio redundante, mas o básico. A gente vai estar trabalhando coordenação, a gente vai estar trabalhando aquela questão do ajuste de carga para ir fazendo progressão, a gente vai trabalhar ganhos de força progressivos, né? Trabalhando cada vez com cargas mais altas, trabalhando realmente o padrão motor, a execução do movimento. Beleza? Vai chegar um momento, eu vou falar isso no próximo vídeo, que vocês vão entender que força está diretamente ligada à conexão mente-músculo. E quando eu falo conexão mente-músculo, não é você pensar no músculo, é você repetir o movimento várias vezes de forma que seu cérebro fique cada vez mais rápido e cada vez mais inteligente para executar aquele movimento. É como se ele falasse, ó, esse movimento aqui eu já sei fazer, então eu vou fazer cada vez melhor. É mais ou menos isso. E o ganho de força está muito relacionado a isso.
beleza? O período de base, assim, basicamente falando, é um período que você pode manter durante o ano todo. Desde que você respeite algumas regrinhas, tipo, você mantenha a progressão de carga, você mantenha o ajuste e aumento do volume total. Óbvio que você não vai fazer aumentos muito grandes, porque se você fizer aumento grande, você vai entrar na segunda fase que eu vou falar daqui a pouco. Então, se você fizer pequenos incrementos de carga, pequenos ajustes incrementando o volume total, quem já viu que o volume total é muito importante para a hipertrofia, esse período de base é um período que você pode manter por um longo tempo, você pode manter por um ano todo. Óbvio que vai chegar um momento que você vai ter uma estagnação, nosso corpo se adapta a tudo, e vai ser necessário que você faça alguma mudança no estímulo, seja para mais ou seja para menos, para seu corpo sair daquele equilíbrio que ele está, da homeostase. Você precisa tirar ele do equilíbrio dele para que você gere outros estímulos de adaptação, beleza? Então, basicamente é isso. O período de base é um período que você vai trabalhar realmente o básico, que você pode se estender por um longo tempo, mas que você tem que procurar fazer pequenos incrementos, beleza? Nada de incrementos muito altos, porque senão você entra no período de choque, que é a segunda fase da periodização. É um período que exige muito do seu corpo, é um período que eu posso falar aqui que você faz aumentos de até 50% no volume total de trabalho, beleza? Você trabalha com volume muito alto, intensidade muito alta, e esse estímulo muito frequente, e quando eu digo muito frequente, eu posso dizer tranquilamente aí 2, 3 semanas, no máximo. Normalmente as pessoas não aguentam muito mais do que isso no período de choque. Pessoas comuns, beleza? Bodybuilders, a gente tá numa outra categoria. Mas falando de pessoas comuns que estão na academia, elas não aguentam ficar muito tempo no período de choque. É um período que você está com volume muito alto, intensidade muito alta. Você exige muito das suas articulações e dos seus tendões. E detalhe, articulações e tendões, elas não se recuperam na mesma velocidade que os músculos, beleza? Então, inevitavelmente, depois de um período de choque, você tem que entrar na terceira fase da periodização, que é o período de regeneração, também conhecido como deload. Muita gente tem dúvida de quando fazer o deload, de como se faz o deload. E eu vou passar uma forma dentro da estrutura da periodização. Óbvio que existem outras formas de aplicar o deload, beleza? Mas eu quero ir numa sequência lógica para que vocês vão acompanhando direitinho. Sempre depois de um período que você está trabalhando com volume muito alto, intensidade muito alta, você vai para um período onde você vai fazer seu corpo se recuperar, beleza? E entrar num estado de adaptação e de compensação daquele estímulo que ele sofreu. Isso é o deload. É você dar ao seu corpo a oportunidade de se recuperar e de se adaptar e de supercompensar aquele estímulo que ele sofreu. E aí, a forma que você vai ajustar a redução que você vai fazer no deload, isso aí é um ajuste muito individual. Pode ser que a pessoa goste de trabalhar com cargas altas e decida reduzir somente no volume de séries, por exemplo. Se ele fazia 40 séries para um grupo muscular, por exemplo, ele vai reduzir aquilo ali lá para baixo, ele vai fazer 15, vai fazer 20, beleza? Ou ele pode reduzir na intensidade, manter a quantidade de séries, só que reduzir a carga em mais ou menos ali 50%. Ou ele pode reduzir nos dois, ou ele pode reduzir na frequência, se ele treinava 6 vezes na semana e fazia ABC, ABC, ele vai fazer só ABC uma vez na semana, reduziu 3 dias de treino. Então assim, no vídeo anterior, sobre variáveis do treinamento, a gente falou sobre o volume total. Então assim, desde que você reduz o volume total, seja lá de qual forma você vai manipular essa redução, tá valendo, beleza? E é muito importante que vocês se preocupem, assim, na verdade que vocês não se preocupem com isso, tipo assim, no deload eu vou perder o que eu ganhei, eu vou parar de treinar, eu vou diminuir meu treino, será que eu vou perder? Mas você falou que volume é dose dependente, quanto mais melhor, aí eu vou parar de treinar, eu vou perder tudo. Não, você não vai perder, beleza? Você vai ganhar. Seu corpo ele não trabalha da forma como sua mente quer que ele trabalhe. Seu corpo ele sofre um estímulo, 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 mas chega uma hora que ele começa a perder rendimento devido ao estímulo estar tão intenso, beleza? Então o que é que você faz? Você vai dar esse descanso para ele se recuperar, ficar novo e você dá outro up nele, beleza? Então não se preocupem que o deload não vai causar prejuízo para seus ganhos, ele é essencial. A gente cresce no descanso, aprendam isso. Valeu?
E aí você pode perguntar assim, ah, beleza, você já me explicou, tem a base, tem o choque, tem o deload, tranquilo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer aquela minha fichinha de treino ali, que eu peguei na academia e eu não vou ter o mesmo resultado? Por que esse negócio de periodizar, esse negócio de planejar é tão importante? Pronto. Tudo na vida você faz com planejamento, beleza? Se você planeja comprar um carro, você vai se organizar nas suas finanças. Se você planeja fazer uma viagem, você vai se programar para tirar férias naquele mês, com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, sua esposa, etc e tal. Então assim, no seu treino, para você ter resultados, o planejamento também é essencial. Não é só ir lá e ficar pegando peso e achar que você suou, achar que você ficou cansado, e achar que você ficou com dor muscular, e achar que porque você tomou o shake de whey quando você saiu da academia, que você vai crescer. Não é assim que funciona, beleza? Então é essencial que você alinhe as suas estratégias do treino, alinhe as suas estratégias de planejamento, de periodização, tanto de carga quanto de número de série, quanto a zona de repetição que você vai trabalhar. É importante que você alinhe isso com seus objetivos. Inclusive nas prioridades que você tem. Poxa, eu quero crescer mais peito. Então vamos direcionar o trabalho da semana para que a gente treine mais peito. Entendeu? Então a palavra-chave da importância assim, de periodizar é respeitar a individualidade biológica. Certo? É individualidade. A palavra é essa. A palavra-chave quando se fala em periodização é individualidade. Quando você periodiza, você respeita a individualidade. Seja a individualidade biológica de uma genética não tão boa e você vai ter que trabalhar um pouco mais, ou uma genética muito boa e talvez você não precise trabalhar tanto e consiga você ver resultados mais rápidos. Uma pessoa que consiga emagrecer mais rápido que outra. Tipo assim, individualidade está relacionada a tudo. Então quando a gente fala em planejamento de treino e respeitar a individualidade, a gente está falando basicamente disso. Está falando de você pegar uma pessoa, entender como é que o corpo daquela pessoa funciona a partir dos estímulos que você está dando e das respostas que ela está dando de feedback e fazer o planejamento. Pô, eu particularmente, eu me dou muito bem com pouco volume para braço, por exemplo. Me dou muito bem. Tenho uma resposta muito boa com volume para braço um pouco mais baixo. Então assim, vale a pena estar treinando com volume de braço na mesma intensidade que eu estou treinando no volume de costas, que é um músculo que eu gosto de trabalhar e que eu quero desenvolver cada vez mais? Não faz sentido, né? Tipo, se eu respondo bem com volume baixo, por que eu vou aumentar tanto o volume? Eu vou acabar gerando uma desproporção porque meu braço vai ficar cada vez mais fora do contexto, da proporção que eu quero para meu físico, beleza? Então, respeitando prioridade, individualidade, você vai chegar no planejamento para você, beleza? Então, pega essa visão aí. E isso serve também, aí a gente falando mais do bodybuilding competitivo, a questão dos treinadores, você vê que é tudo muito feeling. Se o cara, ele responde muito bem na perda de peso, não adianta você começar uma estratégia de coaching muito cedo, porque pode ser que ele chegue em um nível de competição muito antes daquele período da competição. A mesma coisa o cara que ele ganhou muito peso no bulking, e ele é um cara que tem muita dificuldade para chegar no condicionamento, para perder gordura e chegar bem no palco. Então, o treinador dele já sabe, ó, nossa estratégia é fazer um cut um pouco mais prolongado, porque você tem dificuldade de perder esse peso e chegar no dia da competição nas condições que a gente quer. Então, entenda que o planejamento é amplo, beleza? E individual. Pegou essa? E aqui vai uma dica de ouro. Pega o papel e caneta aí, anota essas 5 dicas aí. Ou então vai lá no Instagram e dá uma olhada, eu vou postar isso lá no Instagram também. 5 coisas que eu particularmente nunca faria na periodização. Vai ter coisas que eu falei aqui que você pode fazer? Vai, mas eu tô falando eu. Eu não faria, beleza? Primeira coisa delas é falar em periodização e não pensar a longo prazo. Não pensar lá na frente. Se você faz isso, você já está começando errado. Se você pensa a sua periodização somente naquelas 4 semanas, como eu falei, aquela sua fichinha de treino do mês ali de 4 semanas não é sua periodização. Entendam isso, aquela fichinha de 4 meses ali não é sua periodização.
Se você chegou na academia agora, se você tem pouco tempo na academia, se você já treina há algum tempo e você nunca parou para se preocupar com o que você vai fazer daqui a 2, 3 meses, qual o planejamento, qual o objetivo seu daqui a 2, 3 meses, e você tentar jogar isso para o papel, você está começando errado. Periodização é você enxergar lá na frente. Ainda que você vá fazendo ajustes ao longo do processo para você chegar naquele objetivo, porque de repente a estratégia que você escolheu não está sendo aquela melhor para o momento, mas você tem um objetivo no final. E você tendo um objetivo é já o primeiro passo para você ir moldando o melhor caminho para chegar. Então a primeira coisa que eu nunca faria numa periodização é não pensar em longo prazo. Beleza? Pega aí. Anota a segunda. Segunda coisa que eu não faria um período de base o ano todo. Ah, Léo, mas pô, você falou que eu podia fazer, beleza, você pode fazer. O período de base você vai trabalhar com intensidade, com cargas moderadas ou cargas consideradas ótimas ali, e que vai te permitir que você realmente trabalhe o ano todo com aquela intensidade, com aquele volume. Mas é interessante que você faça isso? Eu não acho. Eu acho interessante você vir com um período de base que vai te preparar e depois você se desafiar, depois você trabalhar com cargas altas, trabalhar com volume alto, dar um estímulo bem pesado no seu corpo, porque ele vai responder bem, se você fizer um bom período de base, ele vai responder bem no choque, beleza? E depois seguir o procedimento normal de fazer o deload. Então, eu não faria um período de base o ano todo. Tranquilo? E aconselho que você também trabalhe nesse pensamento. E a terceira coisa que eu nunca faria é aumentar demais o volume total no período de choque. Beleza? Por quê? Aí você vem assim, ah, pô, mas você falou que era para aumentar. Beleza. Mas quando você tem noção da sua capacidade, tanto de suportar volume, e aí vem a questão da individualidade, quanto a sua capacidade de força, e aí vem também a questão da individualidade, e você tem que ter noção de que, por isso que a gente trabalha com porcentagem de carga, quando a gente fala em intensidade, meu 70% de força de uma repetição máxima é diferente do seu 70%, que é diferente do 70% do cara que treina com você, lá no seu parceiro de treino, entendeu? Então, vocês têm que entender que tudo vai gerar em torno da individualidade quando se fala em periodização. Então, por que você não deve aumentar o volume demais? Porque o período de choque, ele tem que ser difícil, ele tem que ser desafiador, mas ele não pode ser um imã, não pode atrair lesão para você. Então, quando você trabalha com planejamento, você sabe que seu corpo suporta aquela quantidade de séries ali. Mais do que isso, você vê que você não rende bem. Se você está acostumado a fazer 30 séries, você resolve fazer 40, você faz 20 na segunda, por exemplo, no primeiro treino A, e 20 na quinta. Você viu que as 20 da quinta você não rendeu nada. Você chegou um bagaço. Então, meu treino foi bom porque eu cansei? Não, seu treino foi uma merda porque você exagerou no volume. Beleza? Então tem essa noção. E aí você vai fazer um período de choque baseado, por exemplo, nessas 40, vai fazer 60 séries, 30, você vai se lesionar. Seu corpo não vai aguentar. Beleza? Então vamos pensar com inteligência. Não aumente volume total em demasia. Beleza? Não aumente. Trabalhe, entenda como é que seu corpo funciona, para você pensar direitinho no quanto você vai aumentar, no quanto você sabe que seu corpo vai suportar. Inclusive, no período de choque não é obrigado você manter aquele terceiro. Se você viu que você exagerou demais, aí você já reduz no próximo treino. Tudo é ajuste. Esqueçam uma periodização engessada. A periodização ela é feita o planejamento, o objetivo e a manipulação, o ajuste. Se você vê que está demais, você reduz. Se você vê que está pouco, você aumenta. Beleza? Isso é periodizar. E aí vamos para a quarta coisa que eu nunca faria numa periodização. É não respeitar o descanso que seu corpo precisa. Seu corpo precisa de descanso. Seja descanso entre as séries, e aí a gente bate naquela questão, eu bato naquela questão, naquela tecla, de que descansar pouco é ruim. Você tem que descansar muito, principalmente quando você está trabalhando com cargas altas. Beleza? Seu corpo precisa de descanso, isso não vai prejudicar seus ganhos. E tanto o descanso entre sessões de treino, entre um estímulo de um músculo e outro estímulo novamente para aquele músculo, por exemplo, entre 2 treinos de costas, você faz treino de costas na segunda e depois treino de costas na quinta. Você tem que respeitar
esse intervalo de acordo com a intensidade que você está trabalhando. Óbvio, se você estiver trabalhando com intensidades baixas, sua recuperação vai ser mais rápida. Mas se você está trabalhando com intensidades altas, sua recuperação vai ser mais lenta. Então, respeite esse descanso que o seu corpo precisa. Beleza? Quando você vacila com descanso, você está dizendo ao seu corpo que você não está ligando para a recuperação dele. E aí, consequentemente, ele também não vai estar nem aí para seu rendimento. Beleza? E a quinta coisa que eu nunca faria, eu nunca deixaria de fazer deload. E aí eu vou entrar na segunda hipótese da gente fazer o deload, que é o seguinte. Primeiro, quando a gente sai de um período de choque, em que a gente vem de um volume muito alto, de uma intensidade de trabalho muito alta. E segundo, no caso de você estar percebendo que seu rendimento está reduzindo. Beleza? Por exemplo, ainda que você esteja no período de base, você fez um período de base um pouco prolongado e você fez progressões de cargas constantes ali, mas você viu que você não só estagnou, você percebeu que sua força está caindo um pouco, que seu ânimo está caindo um pouco, você não está tendo, ainda que você não esteja sentindo dores, não esteja sentindo perda de força, mas você não está sentindo evolução no seu corpo. Então isso pode ser um sinal de que seu corpo está dizendo assim, ó, já estou começando a ficar cansado, velho, dá uma relaxada aí. Mas pô, não fiz nenhum período de choque, beleza, mas seu corpo não funciona dessa forma como sua cabeça quer que ele funcione. Seu corpo está dizendo que se você fizer um período de choque agora, você vai prejudicar seu rendimento, você vai ficar suscetível à lesão. Ele está dizendo, descanse, depois você aumenta. Beleza? Vou repetir aqui as 5 coisas que eu nunca faria na periodização. Primeira, não pensar em longo prazo. Você precisa pensar a periodização a longo prazo, e não só aquela fichinha ali do mês. Você fazer um período de base o ano todo, eu não faria. Se você quiser fazer, tranquilo, mas eu não faria. Por quê? Vai chegar um momento ali que eu vou sentir necessidade. Eu gosto de treinar com cargas altas, com volume alto, eu gosto de me desafiar. Então o período de choque aí, ele entra para fazer esse papel aí. A terceira coisa que eu nunca faria é fazer um aumento de volume total muito alto. Seu corpo não vai aguentar. Você conhecer seu corpo é o primeiro passo para você saber as doses de tudo que você vai dar a ele. Volume, intensidade, beleza? A quarta coisa é não respeitar o descanso que seu corpo precisa. E a quinta coisa é não fazer o deload. Não fazer deload, tanto depois do período de choque, quanto quando seu corpo dá um sinal de que ele está precisando de descanso. E você precisa conhecer seu corpo cada vez mais. Por isso eu digo que treino tem que ser levado a sério. Não é chegar na academia e fazer aquela ficha de forma robótica ali, 3 de 10. Porra, você não tá levando a sério, vai embora, vai. Toma o seu dinheiro de volta na mensalidade e vai embora. Eu ainda vou ter uma academia para fazer isso. Beleza? Então, anota aí as 5 coisas que eu nunca farei na periodização. E agora chegou o momento punk. Agora eu vou, ó, na ferida de um monte de gente que eu sei que vai assistir esse vídeo. Vocês estão no YouTube, tô ligado, eu já fiz isso, já fiz muito isso. E eu confesso pra vocês que eu já fiz e eu desafio alguém a tirar a primeira pedra aí, quem nunca tenha feito. Que é copiar treino de atleta do YouTube, de youtuber, copiar treino que viu na internet, copiar treino que viu no Google, beleza? Eu já fiz muito isso, eu confesso. Eu não aguentava ver, tá ligado, aqueles botava no Google assim, treino do The Rock. Eu sempre fiz isso. Treino novo do The Rock. Anunciava na televisão assim, The Rock vai gravar novo vídeo que ele é o semideus lá, não sei o que, Hércules. Pronto, Hércules. Quando anunciou The Rock vai gravar Hércules, eu já fui lá. Treino do The Rock para Hércules. Aí já tava lá o treino prontinho. Ele fazia isso, e peguei a dieta do The Rock para o filme Hércules. Aí eu lá colado, fazendo a mesma coisa. De manhã cedo, 700 ml de água. Eu lembro até hoje como é que era a dieta dele. O treino dele, peito, costas, ele fazia hit na esteira, porque eu nem sei se ele fazia aquilo de verdade. Ou se algum foi lá e botou que ele fazia aquilo porque eu tava copiando igualzinho. Qual o porém disso aí? Eu nunca ia ficar igual o The Rock fazendo só porque eu tava fazendo o mesmo treino dele, que eu nem sabia se era o treino dele. Ó, uma porra que eu tava fazendo. Então, a mensagem aqui, dessa parte desse vídeo aqui, é que tipo assim,
eu acredito que essa altura do vídeo aqui vocês já entenderam que individualidade é que rege a questão da periodização. Não tem como eu tratar todo mundo como uma receita de bolo. Não tem como periodização ser uma receita de bolo. Então, assim, a periodização que não respeita a individualidade, que não prioriza seus objetivos, ela certamente não é para você. Com certeza ela não é para você, beleza? Então, assim, entenda uma coisa, seu treino é somente seu. Não adianta, eu tenho um irmão gêmeo. Por mais que você tenha um irmão gêmeo, vocês não vão responder de forma igual a um estímulo. Porque alguma coisa ali, de todos os fatores que vão influenciar para a hipertrofia e para ganho de força, vocês não têm igual. Beleza? Vocês são iguais fisicamente, mas assim, biologicamente vocês podem dizer que vocês são 99% iguais? Não sei, eu não entendo dessa área. Mas uma coisa eu digo, não é porque vocês são iguais que vocês vão responder de forma idêntica. Que eu vou dar um estímulo, que eu vou fazer uma ficha de treino que vai servir para os dois. Beleza? Então entendam isso. Por mais que eu tenha assim uma base, e existe uma base de periodização, uma base teórica que vai se aplicar a todo mundo, naquela base ali eu vou ter que fazer pequenas manipulações para atender a individualidade de cada um. Beleza? E aí eu deixo um exemplo, quem acompanha o bodybuilding deve conhecer, com certeza deve conhecer, se você não conhecer você está perdendo tempo, que é o Cris Aceto, que é o técnico hoje, o coach hoje do Rafael Brandão, que é o maior bodybuilder hoje, a maior promessa do bodybuilding hoje, né? Tá aí disputando a porra toda e forte candidato daqui a alguns anos, muitos anos, tá lá entre os top do Olímpia. Então, o Cris, ele, tipo assim, ele não tem um protocolo fixo. Tava vendo um dia desse no vídeo falando sobre a montagem de treino dele. Ele não tem um protocolo fixo. Ele vai ajustando o protocolo de acordo com a resposta do atleta. Então, por aí você tira o quanto o cara leva a sério a individualidade na montagem de um protocolo. Beleza? Então quer dizer que o Cris não tem planejamento, ele vai mudando na hora? Não. É óbvio que o cara tem um planejamento. Mas assim, ele leva tão a sério o planejamento que ele manipula o planejamento quase que diariamente. Em algumas fases da competição, né, da preparação da competição. Então entendam como o treino ele tem que ser individual. Se você faz isso, pare agora. Pare agora de copiar treino na internet, copiar treino de youtuber, que eu digo a você, treino de youtuber, e tem alguns youtubers aí que se acham bodybuilders, e eu digo, é mais blogueiragem. É mais blogueiragem. Beleza? Não vou entrar em polêmica, não vou entrar em treta porque eu não gosto dessa zona, mas quem curte bodybuilding e tá aqui no YouTube, com certeza sabe de quem é que eu tô falando. O cara é blogueiragem, o cara nunca botou um shape na vida. E quando botou, perdeu logo depois. E nunca conseguiu manter na vida dele. Nunca mostrou para que veio na internet. Além de blogueiragem. Beleza? Então, segue o jogo. E aqui eu já aproveito, convido vocês a visitar o Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo de novo. Vou deixar também na descrição do vídeo. Visitem o Instagram. Essa semana eu vou postar um checklist para você avaliar uma boa periodização. Beleza? Negócio interessante lá. E quem não tá também no canal do Telegram, vai lá no canal do Telegram, tá o link no Instagram, tem o link desse canal, beleza? E que eu vou postar também essa semana uma ficha de periodização. Bem simples, bem básica, para você que não tem nada, já é um começo, beleza? A gente vai ter lá um planejamento maior, de mais ou menos 6 meses a 1 ano, vai ter um planejamento mensal, dividido em várias... Mensal não, dividido por semanas, e aí você vai poder trabalhar com 6 a 8 semanas, você vai poder anotar seus treinos lá. E o principal de tudo que vai ter lá, que é a dica do pulo do gato aí, que é um diário de treino. Vou falar na instante sobre o diário de treino, beleza? Então não esquece lá, visita o Instagram, visita o Telegram, valeu? E aí, ainda falando sobre a questão do diário de treino, né? Mas daqui a pouco eu vou entrar nisso. Essa altura do vídeo aqui, eu acredito, eu espero, né? Na verdade, que você já tenha identificado a importância que a periodização tem. E quando eu me dei conta disso, eu acabei admitindo uma coisa. Eu queria ter sabido disso antes. Eu queria ter que alguém tivesse me chamado e me dito, ó, começou a treinar, entenda que isso aqui é muito importante, que você planejar, você periodizar é muito importante. E eu confesso, durante muito tempo eu achei que periodização era a minha fichinha de 4 semanas ali, e eu estava satisfeito quando eu pegava uma ficha e falei, não, aqui esse treino aqui eu vou montar para 4 semanas esse treino. Eu falei, porra, eu tenho uma periodização na minha mão.
E aí você vai abrindo sua mente, eu espero que eu consiga abrir um pouco da sua mente para pensar cada vez mais longe. E aí eu não vou pensar, você também não vai pensar daqui a 2 anos. Mas assim, se você tiver uma noção do que é que você quer daqui a 6 meses, se você tiver noção do que é que você quer daqui a 8 meses, pô, você já tá começando super bem. Já tá começando com o norte, pô, excelente. Beleza? E, como eu falei, né? Periodização, ela tem um começo, tem um planejamento, tem um objetivo e tem uma manipulação. Qual a melhor forma que eu acho que você pode trabalhar com essa manipulação? Como é que você vai... Pô, minha memória é horrível, eu não lembro o que é que eu fiz no treino passado, eu não lembro o que é que eu treinei ontem, quantas séries eu fiz. Aí que entra o super detalhe aí, o diário de treino. Se você não tem um diário de treino, você está perdendo tempo também. Não adianta você planejar, não adianta você ter um objetivo se você não está controlando e manipulando o seu caminho para chegar nesse objetivo. Beleza? E eu indico muito que você tenha um diário de treino. Eu repito, vou postar lá no Telegram, vou deixar disponível para download de graça. Eu não quero cobrar nada de vocês, eu só quero que vocês tenham um norte, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês, tipo, não comecem ou não continuem durante tanto tempo fazendo errado como eu fiz. Beleza? Então vai ter lá a fichinha do planejamento, vai ter lá a fichinha do planejamento semanal e vai ter o diário de treino. Muito simples, muito tranquilo de você mexer, totalmente autoexplicativo. Tem lá o exercício que você fez, quantas séries você fez, quantas repetições você fez, quantos quilos você pegou e do lado lá o volume total. Ah, mas eu faço o que nesse volume total? Não sei. No vídeo anterior aí sobre variáveis de treinamento você vai entender o que é volume total. Volta lá que você vai entender que volume total é a multiplicação de séries, repetições e carga. Beleza? E que o volume total é fundamental para a hipertrofia. Então, a moral da história desse vídeo aqui, a moral de tudo é: construir um shape é fácil? Construir músculo é fácil? Não, não é fácil. Mas com a periodização fica mais fácil. Não é que fique fácil, mas fica menos difícil. Beleza? Então, tamo junto. Então, tropa, se liga aí agora, resumão do vídeo, tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, né? Primeira coisa, o passo a passo da composição de uma periodização, né? E aí falei para vocês sobre o conceito de periodização, sobre a divisão que ela tem, base, choque, deload. Frisei bastante a importância do deload, né? E por que periodizar? Periodizar, respeitar a individualidade da pessoa e as prioridades que ela tem para alcançar aquele objetivo que ela tem, beleza? Aí eu vim rapidinho, falei 5 coisas que eu nunca faria na periodização. Se você não entendeu, volta lá e anota. Depois você vê se alguma delas você vem fazendo, se você tem interesse em mudar alguma delas, comenta até aí embaixo, beleza? E aí vem para uma outra coisa que é por que não copiar treino de internet? A gente falou de individualidade e a gente veio para um erro que muita gente comete, que eu já cometi também, que é copiar treino de YouTube, é copiar treino de atleta que a gente vê na internet, beleza? E aí falando sobre o checklist de uma boa periodização, que eu vou postar lá no Instagram, beleza? Então não perde lá, se você não está seguindo no Instagram ainda, vai lá. Conteúdo todo dia, tem live também, beleza? Caixinha de perguntas, estou sempre colocando caixinha de perguntas para vocês sugerirem coisas, vocês tirarem dúvidas. E no final, entender e refletir sobre a importância da periodização, beleza? E entender que no fim das contas, construir um shape, ganhar massa muscular, ter hipertrofia não é fácil, mas com a periodização vai ficar melhor. Entendeu? Então valeu, tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, beleza? E até o próximo vídeo. Fui!